Olá, estamos aqui de novo nesse canal, que é um canal aberto com você. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, terapeuta gestáltica sistêmica, consteladora familiar e buscadora. Creio que isso, mais do que qualquer ofício, é a minha forma de ser, de estar no mundo. Quem sou eu? E através de mim, poder conhecer o mundo, poder conhecer a vida e o sentido da vida. E esse canal eu abri justamente para essa abertura, para refletir com você temas que me afetam. O que eu trago aqui são temas que estão me atravessando, seja emocionalmente, seja o que eu estou vendo na minha prática clínica do ofício de terapeuta, reflexões do que eu estou lendo, de livros, textos, estudos que eu vou fazendo, para a gente poder mergulhar um pouco em reflexões sobre nós mesmos, que estamos fazendo aqui nessa vida, encontrar o nosso lugar, nosso tamanho nessa vida, porque somos tão diferentes e cada um tem seu tamanho. Para não ficar assim na vida apertada, constrangida, nem perdido no meio dessa vastidão, mas poder ser eu, com toda a minha autenticidade, liberdade e responsabilidade sobre mim mesma. E aí aqui, para a gente interagir nesse mundo digital, para a gente tornar ele um pouquinho mais humanizado, o nosso caminho, a nossa forma de humanizar um pouquinho é você comentando, dando like, compartilhando, compartilhando as suas percepções também, os seus interesses, o que você gostaria que eu pudesse refletir aqui e trazer para você. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. O tema de hoje é um tema que está me atravessando. Hoje essa série aqui, esse episódio é sobre reflexões sobre o que nos atravessam como humanos. E tem perpassado a questão da confiança, com pessoas ao meu redor, pessoas queridas que eu tenho amor e apreço, também na minha prática, na prática clínica. Então eu comecei a ficar assim, um pouco afetada com esse tema e retornei a textos, retornei a reflexões e quero compartilhar com vocês. O tema é vastíssimo, né? Podemos escolher aí qual braço que queremos tomar para essa reflexão. Então, não vai ser um vídeo só, esse aqui é o primeiro de alguns, vamos ver quantos vão ser, até a gente se esgotar desse tema e no futuro, quem sabe, voltar, porque os nossos temas humanos, eles não se esgotam. A gente sempre pode um pouquinho, sempre tem uma nova perspectiva, um novo acontecimento, a gente sempre ganha mais profundidade quando a gente mergulha em nós mesmos, quando a gente amplia as percepções. E confiança é um tema gigante. A começar porque ele toca em um lugar que, para eu confiar, eu preciso me mostrar. Para eu ser confiável ao outro, eu preciso me mostrar. Eu preciso também me tornar vulnerável para que a gente interaja. E para acontecer a interação com o outro, para que a confiança seja construída, porque a confiança é algo construído. Para que se construa a confiança, a gente precisa se conhecer. Se conhecer nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas fortalezas, para que eu olhe para você e sim, posso mostrar a mim, posso me entregar a você. Aí já há um grande outro tema, a vulnerabilidade. Por que nos custa tanto nos mostrar vulneráveis ao outro? Então, aí também a gente pode pensar que por que é tão difícil confiar? E por que as traições acontecem? Por que eu
posso interpretar como traição algo que o outro fez comigo. A confiança, ela também é um sentimento. Talvez aqui a gente entender o que me atravessa com esse conceito da confiança. Ela pode ser um sentimento, que é algo que me toca agora, nesse instante, eu acabei de te conhecer e sinto confiança. Sinto confiança em mim, às vezes eu não sinto tanto, às vezes estou mais confiante, menos confiante em mim mesmo. Às vezes confio um pouco mais na vida, às vezes desconfio. Então são sentimentos, emoções que vão me atravessando, né, que me deixam mais ou menos confiante. Ao mesmo tempo, há um estado, né? Você vê que tem pessoas que confiam, parece que elas estão sempre andando na vida com muita confiança, facilmente confiam nos outros, né? Facilmente se colocam vulneráveis também, se entregam, se mostram. Seria um estado, é algo mais contínuo, né? Que traz essa sensação de segurança. E isso tudo junto, o sentimento, o estado, também me gera uma atitude comigo mesmo, uma atitude perante a vida, uma atitude perante os outros. Então, cada uma dessas qualidades, desses elementos que podem me perpassar, demandam aí uma construção e um autorreconhecimento. E para eu me reconhecer, para eu me dar conta do que eu estou sentindo, eu preciso saber me observar. Aí eu já aproveito e te sugiro o vídeo da observação de si, que eu vou botar o link aqui embaixo. Como eu me observo. E também há um outro sobre sentimentos e emoções. Que aí a gente vai criando um vocabulário também para eu poder saber o que passa em mim e também saber me expressar para o outro, e quando eu me expresso para o outro, o que realmente passa em mim, quando eu sei escutar do outro, aí a confiança pode ser construída e estabelecida. Então a gente tem esses estados. E claro que para eu confiar no outro, na vida, eu preciso primeiro passar por mim, a autoconfiança. Eu preciso ter uma segurança interna, uma estrutura interna de que eu posso me mostrar. Porque se eu não tenho esse lugar de confiança em mim mesmo, eu vou estar sempre suspeitando do outro, suspeitando que a vida vai me passar a perna, né? Que eu vou tomar aí uma rasteira. Aí a gente não relaxa, eu não posso relaxar com o outro, com a vida, eu não posso me arriscar. Eu não me arrisco numa relação. Então, qualquer confiança ao outro, à vida, a atitude de confiança vai passar por eu aprender a confiar em mim. E aí a gente já conecta com um campo de reflexão e de conhecimento, que é como a vida primeiro se apresentou a mim. Como foi lá a minha infância, que foi o primeiro momento em que eu precisei confiar em alguém, ainda que nem me desse conta disso. Eu lá, bebezinho, acabei de nascer, completamente vulnerável, indefeso, preciso do outro, né? De qualquer pessoa, não, precisaria da minha mãe, mas preciso de um cuidador, preciso que alguém me alimente, que alguém me limpe, que alguém cuide das minhas necessidades básicas primeiras para eu sobreviver. Esse é o primeiro contato com a entrega, com a confiança. Eu nem sei que nome é esse, quando eu sou bebezinho, obviamente, mas eu tenho a sensação. E aí se criam as memórias. E não é uma memória que eu sei aqui, eu me lembro, e nós vamos falar depois nos próximos vídeos também da memória. Aqui vamos dar uma introdução. Então, não é uma memória que eu sei quando aconteceu aquele fato, aquele evento. É uma memória que fica no corpo, nas vísceras.
no coração, no sentimento. E se ali, naqueles primeiros anos de vida, e a maioria das abordagens dos estudos de desenvolvimento humano mostram isso, né? Inclusive quando a gente também estuda do ponto de vista do desenvolvimento neurobiológico, da formação do corpo, está claríssimo que as memórias construídas ali nessa primeira infância, elas são definidoras para como vai ser o meu estar na vida, a minha autoconfiança, inclusive. Então, se naquele primeiro momento eu não tive onde me apoiar, eu vou à vida desde então com esta memória profunda, lá no fundo, de que preciso cuidar de mim, que eu preciso estar alerta por uma questão de sobrevivência. Não há onde relaxar, não há onde, como me entregar, porque se me entrego, posso sofrer um dano. E isso fica guardadinho lá, e aí todas as relações que vão se apresentando na minha vida, há sempre aquele elemento de suspeita. E esse tema também é um tema bastante interessante que nós vamos trazer aqui, a suspeita. E assim você vai na vida. E à medida que você constrói isso, também constrói uma sensação de perda de confiança em si mesmo. Será que posso? Será que posso me arriscar nessa relação? Será que posso me arriscar nesse projeto? Aquela sensação de medo, né? De alerta. Então você está alerta. Então, além disso, a gente, para confiar em um outro, tem a ver com os valores. Então, se eu cresço em uma família, se a mim foi ensinado valores de compromisso, cumprir com a palavra, né, de dizer a verdade, esses são valores que eu aprecio no outro. Então, o seu nível de tolerância com a mentira, com a falta de compromisso, vai ser muito baixo. E você confiar em uma pessoa que não cumpre com a palavra, por exemplo, vai ser difícil. Você não vai confiar. Né? Isso aqui é um exemplo muito básico. Para te dizer que a confiança ela é estabelecida também com base nos valores, nos seus valores, nos valores do grupo que você pertence. Então, se você encontra um outro que compactua com os mesmos valores, é claro que ali vai se estabelecer um vínculo de confiança e essa confiança pode ser construída e vão ter pilares sólidos para que essa relação se estabeleça. Então, para se estabelecer relações sociais, a gente precisa do elemento confiança, que pode ser um sentimento, que é aqui algo que se constrói entre. É uma atitude, mas também é algo do vínculo, é algo da conexão humana. E quando eu me conecto, para me conectar, é preciso a confiança. Então a gente precisa de compactuar dos mesmos valores. E aí eu avanço um pouco nessa introdução para a gente pensar também por que determinadas situações eu permito que o outro quebre a confiança, mas eu continuo a minha relação. Eu continuo sustentando aquilo. É claro que isso volta para mim. Qual o meu nível de tolerância e por que eu tolero? Por que eu tolero uma traição de um marido, de um namorado, e de novo, e mantenho esta relação com base em comportamentos que me agridem, que me fazem, inclusive, perder a confiança em mim mesmo? Essa é uma grande questão que eu não teria resposta aqui, mas podemos refletir. Aliás, eu não tenho resposta para nada, são todas reflexões desses temas tão amplos. Né? São reflexões para a gente buscar cada um a sua resposta e cada um o seu caminho.
Então, nessa questão de por que se tolera traições que não são compatíveis com os meus valores, certamente há um nível de carência, de medo de estar só, a perda de confiança em si mesmo, que quando eu não confio em mim mesmo, eu suporto qualquer coisa do outro. Então, seja lá o que o outro me dá, eu tolero, porque eu valho tão pouco. Então, para a gente estabelecer relações sólidas, confiáveis, eu preciso confiar em mim. Então, essa é a intricada complexidade de estarmos nessa atitude, nesse estado, com sentimentos seguros de poder confiar. Então, quando a gente está falando das relações também, o que nós estamos falando? De demandas, de necessidades. Então, eu também crio uma necessidade de acreditar no outro, que o outro está me trazendo é verdade, é real, mas esta relação confiável, ela é estabelecida dentro de um limite de tempo e de interesses. A gente precisa pensar também que nós, seres humanos, somos movidos por interesses e que a vida muda. A vida não é a mesma todos os dias, ela não é a mesma de quando eu tinha 10, 20 anos para quando eu tenho 50, 40, 50, 70 anos. Aprendizados vão sendo feitos e muda, os interesses mudam. Então, às vezes, uma traição, que de uma forma muito simplória eu julgo como traição, o outro simplesmente descobriu outros interesses. E tudo bem que ele pode não ter sido honesto, não pode ter tido coragem, enfim, milhões de outras variáveis a refletir, que faz com que se sente aqui e me diga, essa relação já não é mais a mesma, quero mudar de relação, quero acabar um relacionamento afetivo, ou até mesmo uma amizade. Então, você sentar e poder dizer o que você sente e a sua decisão para o outro, também tem a ver com você confiar em você e no seu sentimento, a sua segurança interna. Para você ser honesto com o outro. Passa também em eu ser honesto comigo mesmo. Então, nós seres humanos, que estamos aí com tantas demandas, necessidades, frustrações, falta de confiança em si mesmo, a gente não consegue sentar com o outro e dizer o que sinto. Há muitas questões internas que passam. Então o outro simplesmente vai e faz algo que fere, que pode sim ser interpretado como uma traição. Mas aí eu volto para mim, e quem me acompanha, quem me escuta, sabe que eu sempre digo, tudo o que passa na vida é uma oportunidade para que eu traga para mim mesmo. O que acontece em mim que eu não consigo lidar com essa frustração do outro querer ir, do outro me trair? E aí, muitos sentimentos e emoções vão emergir. Mas à medida em que você lida com essa frustração, você amplia a sua capacidade de tolerar a frustração, de tolerar que o outro se vá, que o outro não consiga estar aqui e ter uma conversa madura e adulta sobre o que passa. Então a gente vai ampliando a capacidade de lidar com a frustração, de lidar inclusive com a minha frustração, porque quando a gente fala de soltar, de deixar ir, de romper relações, a gente lida com frustrações internas. Então, às vezes, eu me sustento em uma relação porque eu não vou dar conta da frustração. Então, eu sustento, eu não vou dar conta da perda. Então, é melhor eu tolerar o que o outro está fazendo comigo, ainda que eu sofra, do que lidar com a frustração de não ter mais aquela pessoa, aquele contexto.
Ambos são difíceis. Ambos são difíceis. Mas aí a gente volta para nós mesmos e posso ver em mim que me ajuda a me sustentar em mim mesmo e dar conta da transitoriedade da vida, das mudanças que acontecem. Porque as mudanças vão acontecer. E deixar que o outro se vá. Não tolerar o que me agride. Não tolerar o que ultrapassa o seu limite de autocuidado, que impede que você se sinta seguro em você mesmo, no seu tamanho, no seu lugar, com dignidade e integridade. Então aqui vou encerrando essa introdução e esses temas nós vamos aprofundando sobre eles e a gente chega no ponto-chave, que para eu ampliar a minha capacidade de lidar com as adversidades da vida, com as frustrações, para eu superar, né, o que é difícil, eu preciso voltar para mim mesmo. Eu preciso rever a minha história, fazer as pazes com a minha história, chorar as dores da minha história que não foram choradas. Confrontar essas dores. Talvez até me desiludir um pouco com uma idealização que eu tive das minhas histórias, para sentir, para viver a vida que é a minha vida. E aí os processos terapêuticos ajudam muito. Isso é uma coisa que se chama também, muito além do processo terapêutico, o trabalho sobre si, que eu também deixo aqui o link, que eu já fiz um comentário, uma reflexão sobre isso, sobre o trabalho sobre si. Então, te convido a rever a sua história, a escutar um pouco a sua narrativa. Que narrativa você está contando? Né? Que ilusão você está acreditando? Para você se fortalecer com o que é real em você, com você mesmo, se ancorando nas experiências da sua vida, na sua própria história. E assim você ser uma pessoa que confia em você mesmo. Confia em si, que tem segurança em si mesmo. E aí você pode se estender esta confiança para os outros e para as suas relações, para construir relações sólidas, maduras, responsáveis. Agradeço você aqui comigo até agora e vamos ter outros vídeos então sobre esse tema da confiança, que como você viu, vastíssimo, acaba tocando em outras questões humanas e assim a gente continua refletindo sobre isso. Todos os links que eu citei eu vou colocar aqui e provável alguma sugestão aí de leitura também para você ir aprofundando do tema, se é do seu interesse. Muito obrigada por estar aqui, por me acompanhar nessas reflexões.